Estudos realizados pelo NEPA, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da Unicamp, investigam como a pandemia do novo coronavírus vem afetando programas e políticas públicas de segurança alimentar. Um desses estudos, realizado em cooperação com pesquisadores da USP e de outros países da América Latina, mostra como a Covid-19 prejudicou o acesso de crianças e adolescentes à alimentação de qualidade. O grupo analisou os impactos da pandemia nos programas nacionais de alimentação escolar do Brasil e outros 9 países da região. A pesquisa mostra que a qualidade nutricional da alimentação oferecida foi bastante prejudicada. Segundo a pesquisadora do NEPA, Ana Clara Duran, em todos os países que fizeram parte do estudo, isso é resultado de problemas na aquisição e na logística de distribuição dos alimentos aos estudantes. O Brasil é um dos que conseguiu escrever rapidamente algumas resoluções, o FNDE, como estava falando, escreveu algumas resoluções aí para permitir diferentes formas de distribuição de dinheiro, de garantir que as compras continuassem sendo feitas da agricultura familiar. Vários municípios foram se readequando para conseguir continuar cumprindo aí as normas do programa. Então, só são boas notícias? Não. Tem muitos municípios que não conseguiram, muitos estados que fizeram algumas. Então, São Paulo é um deles, que em princípio só ia transferir dinheiro para crianças que estavam cadastradas no Bolsa Família, por exemplo, só que o PNAE é um programa universal, diferentemente do Bolsa Família, que é um programa focalizado. Então, todas as crianças matriculadas em escolas públicas e adolescentes, enfim, tenham direito. O NEPA também vem coordenando um estudo na cidade de Campinas, onde mais de 1/3 da população já vivia em insegurança alimentar, mesmo antes da pandemia. O objetivo é analisar como as famílias cadastradas no programa Nutrir Campinas estão utilizando os cerca de R$ 98 que recebem por mês da prefeitura através de uma espécie de vale alimentação. O número de famílias atendidas saltou de 6 para 26 mil depois da pandemia. A NEPA teve acesso aí aos dados dos beneficiários, características socioeconômicas e demográficas dos beneficiários da cidade, onde eles moram e tal. E também a gente teve acesso aos locais de compra. Então, a gente conseguiu ver que as compras são concentradas em alguns estabelecimentos, Então, um grande volume que fica concentrado em alguns, e o que houve algumas mudanças, então isso que a gente está estudando no momento, Então, algumas semanas atrás a gente recebeu os novos dados aí desse momento aí durante a pandemia, Então, de março de 2020 para cá, agora a gente está estudando se houve mudanças nos comportamentos de compra dos beneficiários durante a pandemia. As pesquisas realizadas na Unicamp ajudam a entender um cenário desolador, escancarado esta semana pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a PENSAN. A pesquisa, que utiliza como referência a EBIA, Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, mostra que mais de 55% dos lares, ou 116 milhões de brasileiros, vivenciaram algum grau de insegurança alimentar nos 3 últimos meses de 2020. É o retrato mais atual da fome no país. Se entre 2004 e 2014 diversos indicadores colaboraram para que o país saísse desse mapa, dados trazidos pela Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2017 e 2018, por exemplo, já mostravam piora da situação. Segundo Ana Clara, enquanto os avanços do passado foram fruto direto dos investimentos em políticas sociais, especialmente as de transferência de renda como Bolsa Família, os retrocessos recentes refletem os sucessivos cortes feitos em programas do tipo nos últimos anos. Segurança alimentar, ela está diretamente relacionada com o acesso à renda. Então, se cai a renda, aumenta a fome, aumenta a segurança alimentar e nutricional. Então, até por meio daí, a gente já pode inferir que, com certeza, esses números aumentaram. E se, enfim, infelizmente, a gente não está vendo muitas ações efetivas para reverter isso, vai piorar ainda mais, infelizmente, porque o auxílio emergencial não é de 150 a 250 reais, 350 reais, o máximo para uma mulher que é chefe de família, não é suficiente aí para suprir todas as necessidades alimentares de uma família.
Para o economista Walter Bellick, ao insistir na agenda de corte de gastos e ajuste fiscal durante o pior momento da crise sanitária do coronavírus, o governo brasileiro vai na contramão do mundo. A palavra é austericídio, né? Então, é um suicídio do ponto de vista econômico, você cortar gasto numa situação de depressão e recessão. Eu vejo essa política de austeridade com muita preocupação, porque é uma política de curto prazo que pretende pagar aos credores, que pretende remunerar ao mercado financeiro quantias bastante altas, mas que deixa o planejamento de um projeto de país para segundo plano. Segundo o professor, se o Brasil tivesse uma melhor gestão dos estoques reguladores de alimentos, um aumento tão grande no preço de itens como o arroz, por exemplo, poderia ter sido evitado. Há uma recomendação por parte da FAO, da Organização das Nações Unidas, de que os países devem manter 30% dos alimentos sob estoque regulador. 30% de toda a produção de arroz seria, vamos pensar em 4 meses ou 3 meses, 3 a 4 meses de consumo de arroz, que é o necessário para você esperar a entrada de uma nova safra e poder estabilizar os preços novamente. Então, 30% a 40%, 3 a 4 meses que você teria que fazer isso. O Brasil tinha, quando estourou a crise, 10 dias de estoque de arroz. A China mantém mais de 1 ano de estoque regulador de arroz. E a China vem comprando. Né? Então, para que serve esse estoque regulador? Não só para intervir no mercado, mas também para praticar determinadas políticas de fornecimento para programas sociais. Os aumentos de preço é só um pedacinho da história, né? Na verdade, as pessoas que não estão tendo aí todo o suporte social para que elas possam comprar alimento, e esse aumento de preço não é um aumento de preço orgânico, não é um aumento de preço que aconteceu simplesmente porque, sei lá, houve muita chuva no sul e não teve a produção de arroz, não. Foi um aumento de preço ocasionado por uma falta de manejo político da produção e da compra, da oferta, da demanda de arroz no país, né? Então, em resumo, as pessoas, as mais vulneráveis, estão em situação de segurança alimentar e nutricional por falta de apoio do Estado, das diferentes formas. E se percebe que o custo de você manter uma situação de fome, há uma gradação aí de cada tanto por cento de pessoas que estão em situação de desnutrição, quanto por cento se perde em relação ao PIB, né? Então, como agora virou já até um chavão, muita gente repete isso daí, investir no combate à fome não é gasto, é investimento, né? Não é gasto, na verdade você está recuperando o potencial que o país tem e que poderia se colocar lá para frente.